Nazifascismo. O nazifascismo é conhecido atualmente como uma das grandes tragédias mundiais na história ocidental. Seus efeitos ainda continuam presentes e fazem parte de disputas políticas. Com o capitalismo, pela primeira vez a humanidade se deparou com um sistema global interconectado, um dos resultados da colonização de diversos povos ao redor do mundo. O desenvolvimento histórico, político e social desse cenário trouxe diversas consequências que acabaram se tornando também problemas mundiais. Assim, o nazifascismo é um deles. As ideologias nazifascistas pregavam a luta entre raças e a soberania de um povo sobre o outro. Desse modo, essa era uma reação totalitária às crises que se enfrentavam na Europa após a Primeira Guerra Mundial. Contudo, o que foi o nazifascismo? Historicamente, nazifascismo é o nome dado aos sistemas totalitários contra o liberalismo e o comunismo, surgido após a Primeira Guerra Mundial na Europa. Portanto, o nazifascismo era uma reação às crises econômicas, sociais e políticas da época. Entretanto, alguns autores interpretam o nazifascismo também como uma postura ou atitude diante do mundo, que perdura em alguns grupos até atualmente. Assim, ideólogos atuais do nazifascismo levantam as ideias dos antigos líderes totalitários, como Hitler ou Mussolini. Nazismo e fascismo. O nazismo, caracterizado por uma ideologia que se tornou emergente na Alemanha após a Primeira Guerra Mundial, como governo, ascendeu ao poder na década de 1930, com a proclamação de Adolf Hitler como um líder absoluto da nação. Atualmente, esse regime é bastante conhecido por ter perseguido judeus e homossexuais, bem como seus campos de concentração. O fascismo pode demarcar de modo mais específico na história o regime de Mussolini, na Itália. Assim, ele liderou o movimento no país e instaurou também um regime totalitário, semelhante ao nazismo. Mussolini destituiu o parlamento, incentivou o culto à sua própria figura, censurou a imprensa e os sindicatos. Uma vez que ambos fazem parte de contextos históricos e sociais semelhantes, ambos os termos podem ser congregados no termo nazifascismo. Contexto histórico. A situação da Alemanha no contexto de ascensão do nazismo caracterizou-se pelas tentativas de reorganização política e reestruturação econômica, com a chamada República de Weimar, que se ergueu logo após a derrota alemã na Primeira Guerra e as pesadas resoluções do Tratado de Versalhes. O nazismo caracteriza uma ideologia que se tornou emergente na Alemanha após a Primeira Guerra Mundial. Como governo, ascendeu ao poder na década de 1930, com a proclamação de Adolf Hitler como líder absoluto da nação. A Europa estava arrasada pela guerra, com uma forte crise econômica. Esse líder fascista, portanto, aproveitou o momento para apresentar um discurso parecido com "Levante-se, orgulhe-se, a nação precisa de você, nós somos superiores". Mussolini chegou ao poder no ano de 1922 com a chamada Marcha sobre Roma. Em 1943, ele recebe apoio dos nazistas e é obrigado a fugir para o norte da Itália, onde cria a República Social Italiana. Assim, ele liderou o movimento no país e instaurou também um regime totalitário. Características do nazismo. O totalitarismo, o indivíduo pertencia ao Estado e não poderia ser liberal nem parlamentar, pois não deveria fragmentar-se em função de interesses particulares. Como o fascismo, o nazismo era antiparlamentar, antiliberal e antidemocrático. Racismo. Segundo essa ideologia, os alemães pertenciam à raça superior, a raça ariana, que sem se misturar às outras raças deveria comandar o mundo, e os judeus eram considerados seus principais inimigos. E o combate às outras ideologias, como o marxismo, o liberalismo e a franco-maçonaria e a Igreja Católica eram fundamentais. Antimarxismo e anticapitalismo. Para o Hitler, o marxismo era o produto de pensamento judaico, e uma vez que Marx era judeu, o propunhava a luta de classes. E o capitalismo só iria agravar as desigualdades se ambos atentavam contra a unidade dos Estados Unidos. O nacionalismo. Para o nazismo, as humilhações surgidas com o Tratado de Versalhes deveriam ser destruídas e ser construídas a grande Alemanha, que constituía o agrupamento das comunidades germânicas da Europa, como a Austrália, os Sudetos e Dantes. Principais resultados e consequências. Uma das características do nazifascismo é o seu nacionalismo e a ideologia de dominação sobre os demais povos.
Assim, o nazismo propagado por Hitler defendia que a raça ariana, branca e pura deveria prevalecer sobre as demais. Além disso, qualquer grupo opositor ao regime nazista deveria também ser exterminado. Consequentemente, o nazismo foi responsável pela morte de milhares de judeus, além de homossexuais, pessoas com deficiência e grupos contra o regime, como os comunistas. Assim, essa catástrofe, atualmente conhecida como Holocausto, vitimou principalmente a população de judeus. O antissemitismo, ou seja, o ódio contra os judeus, foi uma das bases ideológicas de ascensão de Hitler. Em suma, o extermínio de outro como a solução dos problemas sociais foi um discurso largamente propagado e utilizado, acarretando em tragédias. Adolf Hitler foi um líder do nazismo e ditador da Alemanha. Nascido na Áustria, Hitler abraçou o antissemitismo e o extremismo de direita, e acabou se tornando um dos maiores expoentes e mais expressivos dessas ideologias na Alemanha. E mais tarde acabou assumindo o controle do partido nazista. O fracasso na carreira de artista e a derrota alemã na Primeira Guerra tornaram Hitler uma pessoa amarga. E uma vez líder do nazismo e primeiro-ministro alemão, ele impôs um regime totalitário, perseguindo judeus, negros, homossexuais e outros grupos sociais. Ele realizou uma política eugênia na sociedade, preparando seu país para a guerra. Líder Mussolini. Benito Mussolini nasceu em 1883 e morreu em 1945. Ele também foi líder da Partida Fascista, que foi fundada em 1919, no fim da Primeira Guerra Mundial. Também ele foi professor e repórter, escrevendo artigos para jornais, e foi convocado ao exército e promovido a sargento. Em 1922, ele organizou a Marcha a Roma, com apoio do rei Victor Emanuel III. Ele começou a organizar cargos governamentais e se tornou o primeiro-ministro da Itália por meio de eleições feudamentais. O fascista conquistou a maioria dos assentos do parlamento e em 1925 Mussolini tornou-se duque. Nazifascismo atualmente e o nazifascismo no Brasil. Há uma discussão a respeito de ideologias, atitudes e posicionamentos nazifascistas que penduram para além de seu contexto histórico. Ainda, nos tempos atuais, existem grupos que aderem aos seus ideais. Contudo, é importante lembrar as graves consequências negativas que essa política deixou no mundo. Ideólogos do nazifascismo levantam as ideias dos antigos líderes totalitários, como de Hitler ou Mussolini. Visceralmente conservador, o fascismo é inimigo das ideias práticas e progressistas, contrapondo aos sentidos libertários o projeto de moldar um tipo de consciência nacionalista unitária, em que se rejeita qualquer inclinação ideológica desviante. Para o fascismo, não há paz no horizonte, e a violência é a regra. Em relação ao golpe de 1964 no Brasil, identificamos dois argumentos utilizados na época para justificá-lo: o perigo do comunismo e a corrupção. Sob o argumento do combate a esses dois males, empreendeu-se no Brasil um dos períodos mais infelizes de nossa história. Centenas de pessoas foram mortas e desaparecidas, sem contar os números de torturados. Como no nazifascismo, até hoje chegam a eleger torturadores como heróis nacionais. E em 2016, no Brasil, foi feita uma homenagem ao coronel Ustra, um dos maiores torturadores da ditadura militar brasileira, por um deputado. Atualmente, costumam sintetizar também a desastrosa experiência econômica da ditadura como tendo sido o momento mais formidável do desenvolvimento do país. Nada mais enganoso, no entanto, uma vez que foi na ditadura que as relações promíscuas entre público e privado ganharam impulso sistêmico, valendo-se do acobertamento propiciado pelos discretos gabinetes oficiais e sem que houvesse controles democráticos da vida pública, além do reforço da intensa vigilância sobre os meios de comunicação. Em termos de partidos atualmente existentes no Brasil, sequer há um que se apresente como capaz de unificar as muitas tendências afeitas ao nazifascismo existente na sociedade, o que faz com que os anseios mais conservadores geralmente se dirijam às Forças Armadas, a fim de se obter auxílio. Porém, o surgimento com maior intensidade da extrema-direita em todo o mundo aponta para ameaças reais à democracia. No nazifascismo, reforça-se o discurso do modelo de indivíduo e de família desejável, determina-se o inimigo comum e, com isso, tenta suprimir toda e qualquer voz opositora. Ocorre, porém, que enquanto nas experiências fascistas do passado tais elementos tomam forma acabada, em países que atualmente flertam com o fascismo, como o Brasil, eles aparecem como tendências de um projeto não bem definido. Há que se estar atento, portanto, às inovações do autoritarismo, no contexto de crise da economia, tirando lições do passado, mas sem descuidar de aperfeiçoar permanentemente o olhar para o presente. E há que se preocupar, sobretudo,
com as tentativas, desde menores até as maiores, de liquidação do espaço da política. Conclusão. Concluímos que o neofascismo é uma combinação de fascismo italiano. Está uma doutrina totalitária e desenvolvida por Benito Mussolini, após o fim da Primeira Guerra Mundial em 1919, e foi mobilizada politicamente em 1917, e o nazismo alemão está relacionado e imitou o primeiro de várias maneiras, entre eles. Embora tenha nascido em 1920, foi amplamente utilizado na Alemanha nazista apenas 10 anos depois, sob o governo de Adolf Hitler, do Partido Nacional Socialista e Trabalhadores Alemães.